Paz e alegria, querido! Como é que está o teu coração? Animado em continuar a leitura bíblica nessas porções pequenas diárias até chegarmos em Apocalipse? É este o nosso propósito. Inscreva lá no canal, dê aí o teu like, faça o seu comentário e vamos nesse santo propósito de ler todas as Escrituras. Eu quero convidá-lo para a nossa porção de hoje, Gênesis capítulo 9, do verso 20 ao 29, 9 versículo apenas, com uma diferença. Hoje eu optei por sair da leitura da revista atualizada, Almeida atualizada, e vou fazer a leitura com vocês hoje na NVI. Diz assim o texto sagrado: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Javé, habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, viveu 350 anos Noé. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos lembrar que este texto está sendo escrito para o povo que for escravo no Egito e agora estava para apropriar da terra que Deus estava presenteando a eles, que era Canaã. Canaã era uma terra habitada com reis poderosos e fortes e que o Senhor iria destruí-los para que o povo da sua aliança apropriasse da terra. E este texto é fundamental para que nós compreendamos a história do povo hebreu. Nós já temos de cara o texto nos apresentando os três filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Os judeus são chamados de semitas por causa da sua descendência de Sem. E a terra de Canaã que eles iriam habitar era dos cananitas por causa da descendência de Cã. E aqui nós encontramos a razão desse juízo de Deus sobre os cananitas. Noé, homem crente, obediente a Deus, mas homem sujeito ao pecado, plantou uma vinha e embebedou do fruto que colhera da sua vinha. E Noé, de forma irresponsável, encontrava nu em sua tenda, quando chega o seu filho caçula, Cã. E quando Cã vê o pai naquela situação, é para ele motivo de zombaria. É interessante que nós lembremos os paralelos que há entre Noé e Adão. Quando Adão pecou, um dos primeiros sentimentos que teve foi a vergonha da nudez. E nós vamos encontrar Noé nu
na tenda por causa da embriaguez. Quando Adão percebeu a sua nudez, ele tentou cobrir-se com folhas de figueiras e escondeu no jardim da presença de Deus. Quando Cã entra na tenda do pai, o encontra nu, ele não preocupa em esconder a nudez do pai, mas ele vai divulgar com seus irmãos a situação que o pai estava naquela condição ali na tenda. E os irmãos de Cã, ao serem informados do contexto que o pai estava, com zelo desvia o olhar da nudez do pai e cobrem a nudez do pai. Quando Noé recobra da sua embriaguez e toma conhecimento da situação que vivenciou, ele então amaldiçoa Cã. E Cã, ele faz opção de distanciar-se da aliança com Deus para dar continuidade aos pensamentos, à filosofia e aos erros dos cainitas antes do dilúvio. E vocês vão encontrar mais adiante o Senhor Deus dizendo que o período que ele aguardou para dar a terra de Canaã ao povo da sua aliança, aos semitas, era porque o cálice da sua ira ainda não estava cheio com a maldade daquele povo. E Noé então pronuncia as bênçãos e as maldições. Bênção para Sem e Jafé, maldição para Cã, que revelava no caráter uma continuidade da descendência da serpente. Essa postura de Noé nos faz lembrar de uma advertência do apóstolo Paulo. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Há um mal morando dentro de nós, um coração corrompido, desesperadamente corrupto. Meu querido, algumas verdades precisam ser destacadas aqui. A primeira, a fidelidade de Deus em preservar os seus, para que os seus propósitos se cumpram conforme decretado por Ele mesmo. A realidade de nossa fraqueza, que sem a dependência de Deus, certamente faremos bobagem. Que este texto de hoje, esse final do capítulo 9 de Gênesis, nos faça mais dependentes de Deus. Que a nossa oração hoje seja um clamor por ajuda ao Senhor, que pelo poder do Espírito Santo de Deus nos faça mais parecidos com o Filho, Cristo Jesus, e nos faça fiéis a essa aliança com o nosso Senhor. Que aviva a nossa esperança de que as bênçãos de Deus são renovadas sobre aqueles aliançados com Ele, que aguardam pela fé as promessas do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ajude você a cuidar e ficar atento com as suas fraquezas. Que Deus renove a alegria, a esperança, a fé na pessoa de Cristo Jesus, que vence por nós todas as nossas batalhas. Um bom fim de semana para você.